Doutor Fernando, eu sou atleta, sou esportista e estou com bastante dor na região do quadril. O que pode ser? Olá, meu nome é Fernando Ferro, sou médico, ortopedista, especialista em doenças do quadril. E pode parecer até engraçado, mas isso é um tipo de pergunta que a gente ouve com uma certa frequência, tanto de colegas, também praticantes de esportes, quanto pacientes que mandam dúvidas aqui pela internet, YouTube, Instagram, Facebook. E a verdade é que a gama de diagnósticos possíveis na região do quadril que podem causar dor para uma pessoa, ela é realmente muito grande. Isso foi tema recente de uma aula que eu dei para os nossos residentes e eu resolvi trazer aqui para você um breve resumo do conteúdo dessa aula, só para dar uma pincelada, dar uma ideia para o público leigo da gama de tratamentos e da gama de diagnósticos diferentes que pode haver na região do quadril, pensando exclusivamente nos pacientes atletas, dos pacientes que praticam algum tipo de desporto. Vamos lá, vou começar pelo talvez o mais preocupante, que tem um tratamento um pouco mais sofisticado, que é o impacto femoroacetabular. O impacto femoroacetabular é uma doença que acomete com muita frequência os praticantes de esportes, que consiste em uma alteração do formato do encaixe da cabeça do fêmur, é uma alteração do formato dessa região aqui da transição entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur, que causa um atrito exagerado, anormal, na articulação do quadril e com o tempo pode causar uma delaminação, uma destruição gradativa da cartilagem do acetábulo. Mas como assim, Dr. Fernando? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui alguns modelinhos que mostram como que é a cartilagem do quadril de um paciente saudável. Ela é bem lisinha no seu revestimento, não tem nenhuma irregularidade. Com o processo de impacto femoroacetabular, você pode começar a ter áreas de delaminação e lesão dessa cartilagem. E com o tempo, você pode ter realmente uma destruição de grande parte dessa cartilagem. Ela pode ficar realmente careca, com exposição do osso subcondral, do osso da bacia. Então, o impacto femoroacetabular ele é sabidamente capaz de destruir a articulação do quadril. É uma preocupação muito grande. Quando identificado, ele tem que ser tratado da forma correta. Mas ele está longe de ser o único diagnóstico. Existe, por exemplo, uma preocupação muito grande com os atletas de endurance com a fratura de estresse do colo do fêmur. O que é isso? Essa região aqui, que é a região do colo do fêmur, ela pode começar a trincar, rachar, por conta do esforço excessivo dos treinamentos recorrentes de atletas de endurance, principalmente corredores de longas distâncias e triatletas. A fratura de estresse inicialmente causa bastante dor, atrapalha a performance do atleta. E o que muita gente não sabe é que se o atleta persiste na prática do esporte, geralmente com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, essa fratura pode completar, pode fazer uma fratura desviada, convencional, e necessitar de cirurgia para tratamento. Alguns tipos de fraturas do colo do fêmur podem complicar com osteonecrose da cabeça do fêmur e causar uma sequela permanente. Então a gente não brinca com fratura de estresse do colo do fêmur, é importante ter algum grau de repouso, modificação da rotina de treinamento, para que a gente evite maiores complicações. O atleta pode ter osteonecrose, que é uma doença que pode acometer qualquer pessoa, inclusive atletas. Então a gente precisa incluir no diagnóstico diferencial e felizmente a gente consegue ver bem na ressonância esse tipo de diagnóstico. O paciente pode ter traumas na região do quadril. Pode ter, por exemplo, a instabilidade traumática, quando a articulação sai do lugar. Se o traumatismo for grande o suficiente, a cabeça do fêmur pode sair do encaixe. E geralmente o diagnóstico é meio óbvio, o paciente não costuma conseguir andar e vai precisar ir para o pronto-socorro com pressa. O que muita gente não sabe é que o quadril pode ter uma coisa que a gente chama de instabilidade atraumática. É como se a articulação ficasse um pouquinho bamba, tem uma tendência para sair do lugar, mas não sai por completo. Isso é causado por um aumento da frouxidão, da elasticidade dos ligamentos e da cápsula da articulação do quadril. Isso pode ser uma fonte de dor em atletas, principalmente do sexo feminino, instabilidade não traumática por aumento da frouxidão ligamentar. Nos últimos anos a gente tem
dado muito mais atenção para isso, tem vários trabalhos interessantes que foram saindo ao longo do tempo. Isso é uma fonte relevante de dor em uma parcela da população. O atleta pode ter síndrome dolorosa trocantérica, tendinite, bursite, uma inflamação dos tendões que ficam aqui na parte lateral do quadril. Isso pode acontecer em diferentes tipos de esportes. É mais comum no atleta que está retornando de um tempo de repouso ou está começando a treinar, mas pode aparecer também em atletas bem treinados. Essa musculatura lateral do quadril, no espaço trocantérico, ela é muito solicitada em muitas modalidades esportivas e quando ela fica inflamada pode doer bastante. Existem diferentes lesões tendíneas, rupturas musculares que podem acontecer na região do quadril, desde reto femoral, adutores, iliopsoas, isquiotibiais, que são os músculos da parte de trás da coxa e do glúteo. Todos esses músculos podem sofrer estiramentos ou mesmo rupturas quando fazem um esforço exagerado, e isso pode ser uma fonte de dor muito significativa. Uma outra fonte de dor que é muito difícil de tratar pelo tempo que demora é a osteite púbica, a inflamação do osso do pubis, que é esse ossinho aqui do centro da bacia, que muitas vezes está associado com um quadro de pubalgia, uma inflamação crônica dos tendões adutores, do reto abdominal. Isso pode causar uma inflamação do osso do pubis propriamente dito, que é o que a gente chama de osteite púbica, e acaba sendo um quadro arrastado, de tratamento bastante difícil, que pode causar bastante sofrimento em atletas. Existe a possibilidade de síndrome do piriforme, que é um músculo que fica na região do bumbum, causando sintomas que parecem muito com a ciatalgia, que é uma alteração dos nervos da raiz da lombar. Sem falar dos diferentes tipos de fraturas por trauma direto que um atleta pode ter. Fraturas do fêmur, fraturas da região da bacia, dependendo do tipo de queda. Não é comum, geralmente as fraturas da bacia envolvem um trauma de energia mais alta, mas pode acontecer no atleta também. Então aqui foi um brevíssimo resumo, né? Coloquei aqui alguns diagnósticos de uma sequência quase que aleatória para vocês, com algumas figurinhas para vocês poderem ver. Mas obviamente, para a gente conseguir diferenciar o joio do trigo, saber exatamente o que o paciente tem, sem dúvida é muito importante ter uma história clínica bem feita, um exame clínico bem completinho e daí uma solicitação criteriosa dos exames de imagem para chegar no diagnóstico. É praticamente impossível uma pessoa perguntar para a gente assim, a tiracolo, tô com dor no quadril, o que é? Como vocês viram, tem muitas coisas diferentes. Eu nem de longe mencionei aqui para vocês todas as possibilidades diagnósticas, citei algumas das principais, mas com certeza existem outras que eu sequer mencionei. Então, se você é um atleta, se você é um esportista, está com dor na região do quadril, está com dificuldade, procure uma consulta de preferência presencial para fazer uma avaliação bem completinha, para daí conseguir fazer uma investigação completa e definir qual é a fonte da sua dor, para só depois conseguir fazer um tratamento correto. Espero ter ajudado, deixe aqui seu like, compartilhe, isso vai me ajudando a calibrar e ter ideias também para os novos vídeos. Deixe seu comentário, que isso ajuda demais a me dar dicas e pistas do que eu devo falar nos próximos vídeos para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.